Olá, paz seja convosco. Eu sou o pastor Leandro Lira, professor da disciplina de Teologia do Novo Testamento do Instituto Teológico Quadrangular Roraima. E hoje nós vamos estar aprendendo um pouco sobre o capítulo 1 com o tema Elementos Introdutórios da Teologia Bíblica do Novo Testamento. Vamos começar então a nossa aula. Por que a necessidade de estudarmos teologia? Eu sei que algumas vezes você já perguntou sobre isso, né? E muitas vezes não tem encontrado a resposta de por que estudarmos teologia, né? Porque por mais que nós tenhamos a Bíblia Sagrada, mas é muito importante que além de termos a Bíblia como nosso instrumento maior sobre Deus, nós temos que ter um pouco de conhecimento além do que está escrito na Palavra de Deus. Então, quais são a definição de teologia e a necessidade de estarmos estudando, então, termos o conhecimento da teologia? Eu coloquei aqui 5 pontos necessários para a gente poder entender um pouco essa introdução. Conhecer com mais profundidade os planos e a palavra de Deus na nossa vida. Segundo, entender de modo científico e sistemático a fé cristã. Entender as raízes históricas do cristianismo. Estar apto para fazer a diferença da sua crença. Ter um amplo leque cultural, inclusive com a cultura bíblica, de lugares, de costumes, das comidas, das roupas e principalmente da língua, o grego, o hebraico e o latim. São dessas 3 línguas que originam então o nosso conhecimento bíblico e teológico. Então, quando a gente fala em conhecer profundo a palavra de Deus, praticamente a gente não vai conseguir memorizar por completo a palavra. É impossível a gente decorar desde o capítulo 1 de Gênesis até o último capítulo do livro de Apocalipse. Mas quando a gente passa a ter um pouquinho de conhecimento da palavra na nossa vida, a gente tem uma ampla seguridade do que nós vamos apresentar da palavra de Deus. E quando a gente e atualmente a gente tem que também ter um pouco do conhecimento científico também, porque tudo aqui se prova-se com resultado. E nós temos que ter assim, uma verdade brusca para isso, para que nós possamos defender a nossa fé. Que lá na frente a gente vai ver um pouco a respeito de três pontos: teologia, religião e ciência. E o que essas 3 têm a ver e quais são as suas diferenças, né? E o que traz para o nosso mundo e a nossa realidade como cristão, né? E quando nós temos ali a aptidão de defesa da nossa crença, a gente consegue defender a nossa fé. Nós conseguimos então assim mostrar para as pessoas ali que nós temos força e altivez, porque nós temos um Cristo ressurreto que morreu na cruz e venceu a morte para salvar dos nossos pecados, né? E quando a gente fala na cultura, a gente tem que conhecer a história, né? Da onde veio o cristianismo, por que surgiu o cristianismo no mundo e quais são as suas objetividades, né? E vamos prosseguir aqui. O que é teologia? Você pesquisando um pouco o dicionário convencional, teologia é a ciência, o estudo que se ocupa de Deus, de sua natureza e seus atributos, né? Então a gente vê aqui, teologia é um estudo aprofundado, onde nós vamos descrever
passo a passo ou detalhar um pouco sobre Deus, né? Muitos dizem assim, a gente não consegue explicar Deus. Realmente, a gente não consegue explicar Deus. Mas Ele consegue transmitir para a gente quem é Ele na nossa vida. Religião. Esse aqui é um ponto bem sistemático, porque ele é um assunto bem complexo, né? Religião. O que é religião também pesquisando o dicionário convencional? É uma crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, de qual depende do ser humano e qual se deve respeitar e obedecer. Ou seja, isso aqui é algo que tem assim a ver com um ser supremo. É o ser nas alturas, no alto, e o ser humano aqui abaixo. E nessa cadeia de hierarquia, o menor respeita sempre o maior. Então a gente tem aí as religiões, né? Católica, o candomblé, a Umbanda, o islamismo, o hinduísmo, né? O islamismo. Nós temos a evangélica, e cada um tem o que? Um Deus. Tem alguém que possa ali ser maior do que todos. É por isso que cada um defende a sua religião e são chamados de religiosos, né? E dentro das nossas igrejas há uma cultura de religiosidade, há uma cultura de um culto de veneração ainda, né? Então por isso que nasce a religião, né? E quando você vê que isso é um assunto que quando começa uma discussão não tem fim, a pessoa não quer ali porque quer, diz não, a minha religião assim é verdadeira, a gente segue a um Deus assim, 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 né? Mas por quê? Porque foi algo criado pelo homem e foi colocado e instituído um ser supremo sobre aquela religião. E a ciência é o conhecimento atento e aprofundado de algo, né? Ou seja, se você tem aí, vamos colocar um exemplo aqui do algo que você criou, né? Então você vai ter que ditar a receita, ditar os ingredientes do algo que você criou. Depois de pronto, você vai ter que mostrar a sua criação pronta e mostrar se ela vai ser por bem ou vai ser por mal. Assim é a ciência de hoje, né? Hoje a ciência está tão avançada que a tecnologia cresceu junto também, né? E hoje a ciência não tem mais nem o que buscar e onde buscar. E está acontecendo o quê? Que estão recorrendo à palavra de Deus, estudando a Santa Bíblia, para buscar algo concreto e com êxito, e eles estão conseguindo provar tudo que está descrito na palavra de Deus. Viu como é sublime e o sobrenatural do amor de Deus nas nossas vidas. E para continuarmos, né, aqui a nossa introdução do capítulo, do resumo do capítulo 1 do livro de Teologia do Novo Testamento, nós vamos ver também a teologia no Novo Testamento, né? Como ele foi encontrado, de que forma nós também podemos encontrar, né? A teologia do Novo Testamento é o estudo do que Deus revelou sobre si mesmo no Novo Testamento. O sistema da teologia no Novo Testamento toma as várias verdades que os livros do Novo Testamento nos ensinam sobre Deus e as apresenta de forma organizada. O Novo Testamento revela a vinda do Messias prevista no Antigo Testamento, que está lá em Isaías capítulo 9, né? Onde o próprio profeta é declarado, o profeta Isaías é declarado profeta messiânico, né? E se você ver ali o livro de Isaías, contém praticamente a mesma quantidade de livros que tem a nossa Bíblia. E se você vê
e a sua divisão é igual, idêntico ao Velho Testamento e ao Novo Testamento. Que maravilhoso, né, esse livro. E eu recomendo que vocês leiam, né, o livro de Isaías. A rejeição do Messias por Israel, o cumprimento da lei, o nascimento da igreja no Novo Testamento, a era da igreja, o Evangelho de Jesus Cristo e as instruções para os crentes em Jesus Cristo. A frase Nova Aliança, né, que a gente vê ali, o Novo Testamento começa assim, então, ali uma nova história. Né? O Velho Testamento, ele conta ali algo bem sucinto que mostra-se o erro de uma nação, o erro de um povo. E nos ensina também que nós não devemos cometer os erros que eles fizeram. E com a vinda de Cristo Jesus na nossa vida, a gente começa a ter uma nova história, um novo marco. Né? Então a gente vai começar a fazer as coisas tudo certinho. Né? Então foi por isso que Jesus Cristo veio a este mundo para morrer por cada um de nós. Né? Então a gente vai ver muito no decorrer, desde o livro de Mateus até o livro de Apocalipse, a respeito da nova aliança. Né? A gente vai ver aí a redenção. Foi falada, a nova aliança, o Novo Testamento, foi falada por Cristo na última ceia, que está em Lucas capítulo 22, verso 20. Paulo citou a nova aliança como substância do ministério a qual foi chamado, que está lá no segundo livro de Coríntios, capítulo 3, verso 6. O Antigo Testamento é um registro do chamado e da história da nação judaica e contém a lei mosaica, a antiga aliança a qual Israel estava obrigada por muitos anos. Então, nós vemos que o Antigo Testamento era um testamento de lei, de legislação. E lá tinha a lei e tinha também as consequências de quem quebrava as regras. Mudou alguma coisa? Não. Permanece a mesma coisa. A única coisa que faz a diferença é que nós temos livre-arbítrio para conversar diretamente com Deus. No Antigo Testamento a gente tinha uma limitação. Né? Deus só conversava com os reis e com os profetas. Mas com um cidadão comum não. Hoje não. Já na nova aliança, nós podemos individualmente, em oração, conversarmos com Deus. E é isso que Ele quer de nós como seus filhos e Ele como nosso Pai. Essa intimidade, filho para pai, de pai para filho. E o Novo Testamento também trata da história e da aplicação da redenção de Cristo da lei, que está lá em Gálatas capítulo 4, do verso 4 e 5. Uma redenção que Ele forneceu através da sua morte na cruz. Efésios capítulo 1, verso 7. Sendo a nova aliança, substitui a antiga aliança. Que está em Hebreus capítulo 8, versos 6 ao 13. Viu? Então, nós temos sempre uma oportunidade de sempre reatarmos as nossas alianças. Né? A aliança, ele é um objeto inquebrável, onde nós não vemos nem o início e nem o fim. Mas nós temos ainda a dignidade e a esperança de reatarmos esta aliança para com Deus. A teologia no Novo Testamento é o estudo das doutrinas da Bíblia, seguindo a revelação progressiva que Deus fez ao homem desde o início dos tempos até o fim do livro do Apocalipse. A teologia no Novo Testamento trata principalmente do estudo da cristologia, eclesiologia e soteriologia. Além disso, promove nossa compreensão da escatologia, pneumatologia, angelologia, armoteologia e outros campos das doutrinas, onde
nós vamos estudar aprofundadamente estes assuntos. Então, a teologia que nós vamos estudar no Novo Testamento fala sucintamente de Jesus Cristo. Aquele que veio como homem, morreu por todos e nos deu a vida eterna. E eu quero encerrar este momento da nossa primeira aula pedindo a vocês para descrever um pouco sobre a teologia do Novo Testamento. Tá? Eu quero um trabalho de 2 laudas, tá? Que vocês possam descrever sucintamente o que é a teologia do Novo Testamento. Amém? Resumindo o nosso capítulo de hoje, a definição, o valor e a necessidade da teologia. Vocês viram também a diferença entre teologia, religião e ciência. Também vimos a definição de teologia no Novo Testamento, bem como seu uso e função. A diversidade e a unicidade do Novo Testamento e a relação da teologia bíblica com as outras teologias. Amém? E até a próxima aula.